Viemos até Candeias, e aqui, no meio desse cotidiano que parece repetido, nasce uma história de um talento e arte para contar a história de uma partida, mas também de uma permanência. Ela é cantora, compositora, educadora e instrumentista. Laiane é filha dessa terra e aprendeu que a palavra pode ser uma armadura, uma espada ou até uma ponte. E agora, depois de tantas lutas aqui, ela parte para continuar lutando lá, em outra língua, em outro chão, mas sem deixar Candeias para trás. Essa não é só a história de quem foi longe, é a história de como se vai, do que se leva no peito, do que se deixa nas esquinas e do que permanece quando os olhos miram o mundo, mas os pés ainda lembram de onde vieram. Meu nome é Laiane Borges, sou cantora, compositora baiana, natural de Candeias. Estou na estrada com a música desde 2017 e com a música já realizei muitos sonhos, inclusive um que está se concretizando atualmente, que é estudar no exterior. Acredito que é só o início, é só mais um passo de uma jornada incrível que eu já venho trilhando há muito tempo. Então, Laine, esse lugar é representativo pra você, né? Sim, foi aqui que eu comecei a cantar, sabe? Na época que eu era pequena, assim, sempre tinha oportunidades na igreja e tal, e aí eu gostava de cantar. E eu sempre estive envolvida muito nesse lugar do movimento do corpo, do uso da voz. Sempre fui estimulada, então aqui na igreja eu participava de grupos de criança, corais de jovens, enfim. E foi a partir daí que foi surgindo, né, o interesse. Antes rolava muito uma coisa mais de adoração, vou usar esse meu dom, esse meu talento para. E foi nesse momento assim que eu despertei, poxa, eu preciso, né, buscar um pouco mais, estudar um pouco mais, pensar um pouco mais na música, nesse contexto assim, de uma forma mais teórica, né, sabe? Mas tudo pensando em vir voltar novamente, em pegar esse conhecimento, entregar e abençoar, né, os irmãos com isso. Foi basicamente isso. E como foi sua infância aqui em Candeias? Cara, minha infância foi normal, como qualquer outra criança. Eu brincava muito na rua, brincava com os meus primos. Também foi uma infância que eu fiquei muito dentro da igreja, né? Como eu falei, participava de muitas atividades na igreja, então eu estava constantemente aqui na igreja. Então, assim, foi meio que essa coisa, brincando na rua, brincando com meu irmão. Meus pais também sempre estimulou, assim, para os estudos, né? Então, eu também tive uma infância muito focada, assim, você precisa estudar, você precisa... tinha qualquer outra coisa que eles incentivavam, né, a gente para participar. Enfim. E como foi despertar pra arte? Ou foi apenas pra música? Não, como eu falei que na igreja eu participava de muitas coisas. Então, aqui tinha teatro, tinha grupo de coreografia, tinha coro para jovens, coro para crianças. E eu acho que por estar muito envolvida nesse ambiente, para mim foi uma coisa muito natural, sabe? Antes pensando nessa entrega para a igreja, dentro da igreja, uma coisa mais religiosa. Mas depois que eu assumi o Ministério de Louvor aqui, que eu vi essa necessidade de estudar um pouco mais, pensar na música um pouco mais desse lugar mais teórico, eu vi que era uma coisa que eu já fazia, sabe? Eu já tava compondo em casa, eu já cantava as minhas músicas. Eu fazia eventos na minha casa, tipo assim, chamava os meus amigos e fazia eventos de canções autorais. Então tudo já estava acontecendo e eu não percebia que já estava acontecendo. Foi quando eu fui para Salvador estudar, eu percebi que falei, poxa, eu ainda faço muita coisa, mas eu não estava treinando isso. A minha família sempre foi a minha base, sabe? Sempre. Tudo que eu inventei, todas as ideias que eu tive pra fazer nessa minha vida, eu tive apoio dos meus pais, apoio do meu irmão. E acho que a gente constrói as coisas com várias mãos, né? E eu posso dizer que na minha carreira e até aqui,
eu tive não só a minha mão ali na massa, construindo as coisas, mas também tive a base deles, o apoio deles comigo. Eu não sei o que me espera, mas assim, uma coisa que eu tenho em mente é que eu vou dar tudo de mim, sabe? Quero mostrar minha voz, quero também conhecer pessoas, conhecer lugares, ter uma troca, uma interação e ver o que é que vai acontecer a partir daí, sabe? Eu não planejei passo a passo, mas eu tô muito aberta pro que vai acontecer. Eu sigo nessa estrada, abrindo os caminhos, revendo minhas trilhas, analisando meu destino. Enquanto tiver vida pulsando em meu peito, transcendo as divisões sociais. Mulher preta em sociedade, mulher preta a caminho de paz. Eu mesmo abro as portas e traço meu destino. Abraço os meus meninos e sigo em paz. Mulher preta em sociedade, mulher preta a caminho de paz. Café da manhã, meu Você tá enquanto vai Breve você vai estar na Alemanha e aí Eita, vai ter saudade Meu do Deus. cafezinho com a Mas gente. nem café da manhã, é almoço do meio-dia. Como é que fala de café da manhã em alemão? Tchau. Não sei. Gente, misericórdia, não vai agradecer, que é isso? Tá isso, Obrigado, Deus. Rapaz, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor, por esse alimento, por nossas vidas, seja com quem tem que comer. Possamos fazer bem, em nome de Jesus. Amém. Amém.